Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que eu tenho para ler encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e quero tomar por base o versículo 17. Mas antes de ler e comentar um pouquinho, eu quero pedir que você se inscreva no canal e fale deste canal para outros também. E assim todos seremos abençoados. Vamos à leitura da palavra. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Eu vou ler novamente esta palavra. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Meus irmãos, este versículo faz parte de uma série de versículos anteriores. Jesus estava em Cafarnaum, ele tinha a sua habitação ali, a sua casa, né? E ele entrou em casa de Pedro. E diz a palavra que a sogra de Pedro era casada, meus irmãos. Vou ler um pouquinho mais. Então, vou ler agora do versículo 14, aí o versículo da 16 também, depois 17 de novo, para dar uma compreensão melhor. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre. Então Jesus entrou na casa de Pedro. Pedro tinha uma sogra. Pedro era casado. E se ele tinha esta sogra e era casado, não fala da esposa de Pedro, o nome dela, mas fala da sogra. A sogra estava doente. O alvo nessa passagem aqui é a sogra de Pedro. E diz a palavra que ela estava jazendo com febre. E o versículo 15, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Ela estava de cama, uma febre que estava deixando ela de cama. E Pedro entrou, tocou na mão da sogra de Pedro, a febre deixou, ela ficou sadia e levantou-se. E depois serviu, deu almoço para eles, água, sei lá, alguma coisa, serviu, cuidou do que era preciso. E acontece que chegando à tarde, parece que o Senhor Jesus ficou o dia na casa de Pedro. E chegou à tarde. E quando chegou à tarde, eles trouxeram, parece que a sogra de Pedro era conhecida na região, ela tinha amizade. E eles souberam que a sogra de Pedro estava curada. Então, meus irmãos, a febre da sogra de Pedro não era uma dor de cabeça comum. Às vezes a pessoa está com febre braba, da tuberculose, uma série de coisas. E o povo sabia, os amigos conhecidos da sogra de Pedro, sabiam que ela estava doente, estava de cama com uma febre que não tinha cura, ninguém dava jeito. Mas Jesus chegou. Onde Jesus chega, meus irmãos, a saúde, a alegria, a paz, a libertação. E houve libertação. E aqui o versículo 16 é muito importante. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito e curou todos que estavam enfermos. Vamos repetir? Muitos endemoniados. E diz que ele expulsou deles o espírito. Ele é o libertador. E diz também que curou a todos que estavam enfermos. Curou a todos. Então chegaram naquela tarde na casa de Pedro, ou na sogra, né? Que estava doente, e se espalhou por ele. Olha, a sogra de Pedro está curada.
ela está boa. Nós estávamos preocupados porque essa fé parece que não estava deixando ela estava de cama. Mas chegou Jesus lá da casa de Pedro. Eles começaram a falar, chegou Jesus. E ele fez milagre. E aí um tinha um endemoniado, o outro, não, então vamos levar ele, vamos levar ela. Se a sogra de Pedro foi curada, ele pode fazer isso e levar endemoniado. E Jesus começou a expulsar os demônios, a palavra que ele expulsou os espíritos, e começou a chegar mais gente que tinha febre, de repente paralítico, então, enfim, que estavam doentes, diz que trouxeram os endemoniados e curou todos que estavam enfermos, estavam com enfermos. E Jesus foi curando, não acabou, não esgotou. E aí o evangelista Mateus, que escreveu esse evangelho, ele disse, olha, e isso ele fez para se cumprir o que estava escrito em Isaías. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. É o capítulo 53 de Isaías. E curou todas as doenças. Meus irmãos, às vezes nós notamos pessoas que acham que Jesus não cura mais. Ele está curando ainda. Nesse Brasil afora, para não mencionar o mundo, quantas pessoas estão curadas. Eu acredito que neste momento que eu estou pregando, por esse Brasilzão afora, tem alguém orando, às versículos de oração, campanha de oração, e tem homens e mulheres sendo curados. E quantas vezes de enfermidade que não tinha mais cura na medicina. A medicina não tinha mais recurso. A medicina foi dada por Deus, os médicos, é uma bênção para nos ajudar, mas tem um momento que o recurso humano termina, mas o de Jesus não termina, não. E neste momento eu acredito que tem muita gente que está sendo curada. Mas sabe por que aconteceu isso? Mateus foi bem específico. Ele disse, olha, ele curou a enfermidade da sogra de Pedro. Ele expulsou os demoniados que chegaram. Ele curou os doentes. Mas sabe por que ele fez tudo isso? É isso que Mateus quer dizer. Para cumprir o que está na palavra. Que ele levaria sobre si a nossa enfermidade. Que ele curaria nossas enfermidades. Meu irmão, Jesus continua curando enfermidade. Nós procuramos, médico, procuramos. Mas quantas vezes ele está nos curando? E às vezes tem enfermidade difícil, que não tem jeito. E nós vamos no médico. O médico receita um remédio, nós tomamos e ficamos curados. Eu quero entrar numa comparação agora. Ezequias não tinha jeito. Estava para morrer. Ele clamou. E Deus ia prolongar os seus dias. E quando mandou Isaías voltar lá, disse, vai ter mais 15 dias, mais 15 anos. Mas faz o seguinte, faça um remédio para ele. Deus curou as enfermidades de Ezequias, o rei. Através do quê? O remédio de folha de figos, né? Emplasto de folha de figos foi colocado. É o que essa palavra, foi feito aquele emplasto. Mas quem é que curou? Foi Deus. Ele apenas orientou. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus continua curando. Continua batizando com o Espírito Santo. E eu vou terminar essa mensagem. Eu estou tendo vontade de fazer uma oração agora sobre cura. Se você que está me ouvindo está enfermo e tem fé, ore comigo. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra, que diz que tu curaste os enfermos, expulsaste os demônios, para se cumprir a tua palavra. E agora eu quero pedir, Senhor, se tiver alguém enfermo, que está orando comigo, neste momento, que ele sinta a paz, a alegria, sinta a bênção e a cura, e repreenda a enfermidade. E só peço, Senhor Jesus, no teu nome santo, que tem todo o poder, porque tu és aquele que tem todo o poder, opera maravilha. Pai de amor, eu tenho pedido tudo isso no teu nome, no nome de Jesus. Amém.